Ok, voltamos. Voltamos à live para a semana da Mães que Sabem Ensinam Melhor. Bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline, sou disléxica, ensino mães a ajudarem o seu filho a ler e escrever com diagnóstico de dislexia ou não. Essa é uma semana importante, porque é a semana do aquecimento do evento Mães que Sabem Ensinam Melhor. Nos dias 24, 26 e 28 de abril, será um evento totalmente online, gratuito, um evento voltado para mães, um evento para mães que querem aprender como ajudar o seu filho com dislexia em casa ou o seu filho que não consegue ler e escrever. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link, está em azul na minha bio, clica lá e deixe seu e-mail e não se esqueça de entrar no grupo de WhatsApp, porque a cada aula eu darei um presente para você. Então é importante que você participe desse grupo do WhatsApp. A gente teve um problema com a nossa live, então nós cancelamos aquela live e voltamos. Passaram-se 1 minutinho aí, 2 minutinhos. Voltamos e iniciaremos agora a live de hoje. Nós iremos falar sobre mitos e verdades sobre a dislexia. Então vamos iniciar a nossa live falando sobre mitos e verdades sobre a dislexia. Começaremos com o que é realmente a dislexia. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem caracterizada pela dificuldade na escrita, na fala e no soletrar. Normalmente, a dislexia é diagnosticada na infância, durante o período de alfabetização e, embora também possa ser diagnosticada em adultos, especialmente quando a criança não frequentou a escola. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui diagnosticada quando eu já tinha 38 anos. Eu sempre tive muita dificuldade na escola, mas eu não imaginava que fosse a dislexia. Minha mãe sempre me trocava de escolas, eu ia em psicólogos, isso imaginem anos 80, 90, mas a gente não sabia que fosse dislexia. Hoje, meu filho, André, ele tem dislexia, agora ele tem 14 anos, mas quando ele foi diagnosticado, ele estava com 8 aninhos. E a médica começou a fazer perguntas, né? Fez a anamnese, e nas perguntas, entre eu e meu marido, eu tinha muita dificuldade na escola, meu marido não. Então, a gente no diagnóstico, achamos, né? Depois de tantos anos, saiu o meu diagnóstico e eu também sou disléxica. Então, muitos disléxicos acabam abandonando a escola e não frequentando a escola. E aí você acaba vendo, né, evasão escolar, acaba vendo pessoas que trabalham com mão de obra barata, porque não conseguiu estudar, não conseguiu ler. Até hoje, muitas pessoas não sabem escrever. Então, é importantíssimo você, mãe, acompanhar o seu filho, se ele tem dificuldade de leitura e escrita. Então, você está no lugar certo. Essa é a live certa para você começar a ajudar a sua criança. Normalmente as crianças confundem, as pessoas confundem o que significa dislexia e dificuldade de aprendizagem. E é comum na fase escolar, principalmente nos anos iniciais, as crianças apresentarem dificuldade no desenvolvimento da aprendizagem e na aquisição de uma ou duas ou mais capacidades. A dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem são distúrbios diferentes, que comprometem a capacidade de aprendizagem, de modo que percebe-se que existe uma dificuldade em identificar a diferença entre os dois distúrbios, que comprometem o atendimento e a aplicação do método adequado ao desenvolvimento da criança. Os estudos analisados, os estudos científicos, eles apontam que as dificuldades podem ser ocasionadas por fatores intrínsecos, de ordem pedagógica ou social, diferentemente do transtorno de aprendizagem, que são relacionados a fatores intrínsecos de ordem neurológica e hereditária. Em qualquer das situações, é importante que os profissionais envolvidos no processo educacional, né, os médicos, os psicólogos, os professores, sejam atentos ao surgimento das dificuldades, identificando se essas são momentâneas ou permanentes, porque o transtorno de aprendizagem é permanente, a dificuldade de aprendizagem é momentânea. Quando você vê ali aquele conteúdo que está muito difícil e coloca a mãe para ajudar, coloca uma professora particular, a professora na escola
tem um olhar mais mirado para aquela criança, com um projeto, um modo de ensinar diferenciado, a criança acaba superando essa dificuldade e beleza. Então são duas coisas diferentes, dificuldade de aprendizagem e transtorno específico da aprendizagem. E qual o maior benefício que você, mãe, tem conhecendo essas informações? Você poderá ficar atenta com as dificuldades do seu filho e poderá conversar com a professora, poderá falar com as profissionais que estão ali ajudando e fazendo a intervenção do seu filho. O treino com o seu filho, a intervenção, eu queria explicar para você, mamãe, que pode ser que não entenda o que significa essa palavra, é uma espécie de treino. É o que a fono, a psicopedagoga, a psicóloga vai trabalhar e vai fazer com o seu filho, através de leituras, exercícios práticos em livros, com palavras, joguinhos de palavras, leituras de livros. Eu lembro no período que o meu filho estava fazendo fono, teve um ano que ele leu 15 livros, não foi, André? André, não foram 15 livros que você leu em um ano? Ou foram 18? Quantos livros foram? 10. 10 livros. 10 livros? O André tá aqui me ajudando. Hoje ele falou, mamãe, eu vou ficar aqui para te ajudar. E tá meio tímido, não quer falar. Mas foram 10 livros. Dá um oi, Deda, para todo mundo. André, dá um oi para todo mundo. Não, fala, oi, tudo bem? Fala a sua voz, para eles ouvirem. Não? Tá tímido, não quer falar. Então tá bom. Então, é interessante você, mãe, poder aprender tudo isso, porque informação é liberdade, é poder trabalhar com seu filho em casa, pois você já sabe que ele tem ou dificuldade ou transtorno e através, né, dos profissionais, você também vai poder intervir com você ajudando em casa ou aulas particulares, que você contratar uma pessoa e você vai dar todas essas informações para essa pessoa. É uma ajudando a outra, é uma rede de apoio. É uma rede conectada entre pais, escola, profissionais ou professores particulares. E quando você descobre que essa rede, quando começa a funcionar e você vê o andamento e o progresso do seu filho, você fala, ufa, ainda bem que eu fui estudar. Então, a dislexia aqui, né, vai precisar passar por uma fono, uma psicóloga, e é importante esse processo, esse período de fono, psicóloga, psicopedagoga, é fundamental para que essa criança consiga ler e escrever. É um processo que vai ter que ser passado e você vai estar junto, porque você já sabe o que é. Você está passando por aquele processo com seu filho consciente, não assim, sim, eu vou para fono, mas não sei o que eles fazem lá dentro. Sim, eu tenho que ir no neuropediatra, mas não sei, não entendi nada que o doutor falou. Então, quando você é uma mãe que estuda, quando você é uma mãe que sabe o que está acontecendo com seu filho, você é uma mãe que vai intervir, você também em casa com exercícios, até com a própria lição de casa do seu filho, é outra coisa. Você é mais serena, você é mais tranquila, o seu filho é mais tranquilo, porque você sabe com o que você está lidando. E se eu não sei o que é a dislexia ou dificuldade de aprendizagem, irei sempre depender da boa vontade da escola. Posso cair nas mãos de profissionais que não sabem trabalhar com disléxicos, ou até coisas piores, né, gente? E qual o melhor momento para começar a estudar e aprender sobre a dislexia? Agora, aqui comigo. Essa semana de aulas gratuitas, 100% online, dia 24, 26 e 28. Se você não se inscreveu, se inscreva. No final dessa live, você pode ir lá no link da minha bio, o link em azul, você pode clicar lá e pode se inscrever. A inscrição é gratuita. E você vai saber, tintim por tintim, o que é a dislexia, como ela vai interferir na sua vida, na vida do seu filho, o que você vai fazer, como você vai fazer em casa para poder ajudar essa criança, quais são as técnicas que eu usei com o meu filho. Então, tudo isso eu vou te contar nesses 3 dias. Então, vamos ver um passo a passo desses mitos e também verdades que muitas vezes eu tenho certeza que já te chamaram de preguiçoso, ou você já chamou seu filho de preguiçoso, e você até começou a acreditar nessa mentira, que você realmente era preguiçosa,
Ou até o seu filhinho que está acreditando que realmente ele é preguiçoso. Ele não pode nem sentar assim, ó, encostar na cadeira, que ele já se sente, né? Alguém vê, ele já se recompõe, porque vão achar que ele é preguiçoso. Olha como é profundo isso, como mexe no psicológico. Então vamos lá, hoje vou te provar algumas verdades sobre a dislexia, pois eu vivo na pele a dislexia, pois sou uma adulta que descobriu há 38 anos a dislexia, mas graças a Deus descobrimos a dislexia também do meu filho, e eu pude descobrir a minha e pude estudar para ajudá-lo com muitas estratégias. Então, por onde começar? Vamos começar pelos mitos? Então vamos lá. Crianças com dislexia são pessoas preguiçosas que não fazem um esforço para entender o que está lendo? Isso é verdade? Este é um mito que deve ser banido. Crianças com dislexia não são preguiçosas. Mas elas têm muitos problemas para ler. Não há criança que não queira aprender a ler, gente. Tem criança que não quer aprender a ler? Não existe. O importante é fornecer a todos as melhores estratégias e atividades para que possam alcançar todo o seu potencial. Imagina que tem um jogo que acabou de sair, um videogame ou qualquer outro tipo de jogo, tabuleiro, jogo de mesa, que está todo mundo comprando ou querendo comprar, e o seu filho também quer, mas ele não sabe ler aquele jogo. Você acha que ele quer isso para ele? Ele não quer, ele quer ler, ele quer aprender, ele quer jogar também um joguinho. Qual jogo for. Então, não pense que seu filho é preguiçoso, que ele não quer ler. Não é verdade. Isso é uma mentira. Só que ele não consegue. E é somente através de uma intervenção, eu já expliquei o que significa intervenção, através dos profissionais e através de você, mãe, que ele vai conseguir ler e escrever. Então, um disléxico, sim, ele consegue ler e escrever muito bem. Um outro mito é: dislexia é uma doença? É uma doença visual? Dislexia não tem nada a ver com problemas nos olhos ou na visão. Pelo contrário, quando você vai, a primeira coisa, quando você vai ali no pediatra ou no neuropediatra, a primeira coisa que eles vão falar para você, normalmente é isso, essa criança já fez um exame auditivo? Essa criança já fez um exame de vista? Vamos primeiro descartar isso, para depois a gente começar a passar com o exame ou com a fono, ou com a psicóloga, ou com a psicopedagoga. Vamos primeiro descartar algumas coisas para que depois a gente continue aqui nesse processo. É um problema no cérebro que afeta a forma como a pessoa percebe, compreende e processa a leitura, ok? Então, dislexia não tem nada a ver com a visão. Uma coisa que a dislexia tem a ver com a visão é quando você lê, isso não é todos os disléxicos, são alguns assim, eu sou assim. Quando você põe o foco, né, o fogo dos olhos, como é que fala? Quando você põe o foco na leitura, às vezes vem tudo embaçado e depois eu consigo ver a palavra certinha, tá bom? Mas não é um problema visual, é um problema cerebral. Um outro mito: dislexia afeta apenas a leitura. Dislexia pode afetar outras habilidades, como a escrita, ortografia, fala e habilidades sociais. Além disso, muitas pessoas com dislexia apresentam outras condições, outras comorbidades, como TDAH e ansiedade. Um outro mito: dislexia é uma condição rara. A dislexia é uma das condições de aprendizagem mais comuns, afetando cerca de 10% da população mundial. Um outro mito: pessoas com dislexia são menos inteligentes? Dislexia não tem nada a ver com inteligência. Gente, muitas pessoas com dislexia são extremamente inteligentes e talentosas em outras áreas. Posso te dar exemplos aqui, eu vou dar só 3, mas tem vários exemplos. Tem Tom Cruise. Como é que ele faz para memorizar todos aqueles textos? Ele usa audiolivro. Você já ouviu falar do audiolivro? Na verdade, ele usa uma pessoa que lê para ele, que é um ledor. Mas você pode usar um audiolivro, que eu adoro usar audiolivro. Você compra um livro no papel, né? O livro normal.
e depois você compra o audiolivro. Ou se não, entra em uma... Ou no Amazon tem, você vai no Google tem, você acha que até no eBay deve ter. Você entra no Google, escreve audiolivro e escreve o nome do livro. Então, você ouve o livro em 1 horinha, 2 horinhas, dependendo de quantas páginas tem o livro. E tem um livro na sua frente, você tá lendo também. Isso é fantástico, isso é ótimo. Porque tem gente que nunca lê um livro. Tem uma mãe ou um pai que nunca lê um livro. Então é a oportunidade de você mostrar pro seu filho que ele vai conseguir ler também, porque você vai começar a ler a partir de hoje, depois dessa live. Então, posso te dar 3 exemplos. Eu falei Tom Cruise, Albert Einstein, né? Nós sabemos quem é Albert Einstein. E aquele garotinho Spider-Man. André, como chama o Spider-Man? Aquele garoto disléxico. André, o Spider-Man, o garoto disléxico, como é que ele chama? Tom Holland, o Spider-Man, ele também é disléxico. Ele é super jovem. Quantos anos ele tem, André? André, quantos anos ele tem? 26? 26 anos, ok. E ele também é um ator, né? Milhões e milhões de textos, páginas pra decorar e memorizar. Eu também tô com a minha live aqui, ó, milhões e milhões de páginas, que eu tô batendo o olho e falando com vocês. Um outro mito: crianças com dislexia podem superar a condição com o tempo? Dislexia é uma condição vitalícia. Embora a intervenção precoce possa ajudar a melhorar as habilidades de leitura e escrita, as pessoas com dislexia ainda podem enfrentar desafios e precisam de ajuda ao longo da vida. Então, quer dizer, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir ler e escrever. Tem adultos que não precisam de nenhuma intervenção, porque eles já tiveram na infância. Então, não tem nenhuma problema de ou leitura ou de ortografia. Às vezes, alguma coisinha assim, mas nada de muito complicado. E vivem muito bem. E são pessoas que fizeram doutorado, mestrado, trabalham, têm seus empregos ótimos e beleza, vida que segue. Um outro mito é: você pode identificar a dislexia observando a pessoa enquanto ela lê? Não! A dislexia não é facilmente identificável, apenas observando alguém lendo. Na verdade, muitas pessoas com dislexia são capazes de mascarar os seus problemas, principalmente os adultos, né? Eles fazem aquelas escamotagens e acabam compensando a dificuldade com um outro método, para que não seja visto a sua dificuldade. Isso eu falo de um adulto. Para uma criança, não. Uma criança é bem visível, é bem noto, porque ela não tem ainda essa facilidade, né? Não tem ainda essa, vamos dizer assim, esse poder de mascarar as coisas. Então, é difícil você ver quando esse adulto começa a ler, porque ele lê normalmente, né? É difícil você entender que ele tem dislexia. Mas também para adulto tem intervenções, tem os testes. Teve uma pessoa que me perguntou hoje, falando assim, lá no Instagram, aqui no Instagram, falando assim: eu ouço músicas e depois não me lembro a letra da música, as palavras da música. Eu tenho dislexia? Para você, adulto, saber se você tem dislexia, você tem que passar por uma equipe multidisciplinar. Você tem que passar com o neuro, você tem que passar para poder fazer os testes e poder ter essa intervenção se for necessário, tá bom? Não tem como você falar: ah, você tem dislexia, não existe isso, não tem como saber, somente com os testes da equipe multidisciplinar. Um outro mito: todos com dislexia têm dificuldade de leitura. Embora a dificuldade de leitura seja um sintoma comum de dislexia, nem todas as pessoas com dislexia apresentam problemas de leitura. Algumas pessoas com dislexia têm dificuldade na escrita, escrevendo, ou ortografia, ou outras habilidades relacionadas à linguagem. A dislexia, ela tem 3 graus, né? Grave, médio e leve. Então, tem pessoas que têm dislexia leve e não tem problemas na leitura e sim na escrita. Então, a dislexia é um problema de visão? A dislexia não está relacionada à visão, como nós vimos antes, mas a capacidade de ver as palavras. Mas é um problema do processamento de linguagem. Então, quando você fala para o seu filho: filho, lê aquela placa, e você está passando no carro com ele olha a placa e fala, em vez de falar pare, ele fala
pade, pame, passe, tudo menos pare. O dare, né? Pare, dare. Parece, pare, dare. Não é um problema de visão, mas é um problema de aquele momento de processar a palavra no cérebro. Aquele momento é um momento difícil. É um momento que para o disléxico não tem. Por isso da intervenção, por isso do treino. É necessário. Não adianta você ir num neuropediatra, ter o laudo, sair com o laudo na mão, levar para a escola e essa criança não ter a intervenção durante a semana. É fundamental esse processo de intervenção. A gente poderia também falar sobre a dislexia. A dislexia é causada pela falta de esforço ou inteligência? A gente poderia falar sobre inteligência? A dislexia não é um problema de inteligência. Pelo contrário, a dislexia é um problema neurobiológico e não está relacionado à inteligência ou ao esforço. Porque normalmente os disléxicos, eles têm o QI na média ou acima da média. Então não venham falar que aquela criança não é inteligente. Não venham falar, seu burro, você não fez a lição direito. Seu preguiçoso, sai do quarto. Não é isso. Ele precisa da pessoa sentada do lado dele, fazendo a lição com ele. E isso é um período. Porque a mãe e o pai vão aprender que, dando a autonomia, ensinando ele como fazer esse passo a passo, vai chegar um momento que ele vai fazer sozinho. Mas se esse ensinar... Gente, a criança não nasce sabendo. A criança nasce sabendo mamar? Não nasce. Até botar no bico do peito, a mãe tem que ajudar. Tem criança que vai direto, né? Eu sei. Mas muitas não vão. A Andréa tá rindo aqui. Né, Deda? Então, a gente precisa ensinar tudo. E os disléxicos, a gente precisa ensinar o dobro. Ele vai estudar como as outras crianças, sim, mas o dobro. Ele vai entrar numa faculdade, sim, mas ele vai ter que se esforçar o dobro. E ele vai ter essa autonomia. O André tem 14 anos, ele estuda sozinho. Tem momentos e provas especiais importantes que ele pede a minha ajuda. Ou vem a professora particular de italiano e ela ajuda ele e os irmãozinhos. Mas, gente, ele já é autônomo. André lê tudo, faz tudo sozinho. E essa autonomia eu fui dando com esse passo a passo. É a organização, é a constância. Tem uma série de coisas para poder chegar a esse período de autonomia. Então a gente pode pensar assim, um outro mito, os disléxicos nunca podem aprender a ler e escrever. Essa é uma das perguntas que eu recebo muito aqui. Então eu vou responder para vocês dizendo que com a intervenção, suporte adequado, a maioria das pessoas com dislexia pode aprender a ler e escrever com sucesso. Isso é uma realidade, porque a gente vê tantos casos de tantas pessoas com sucesso que leem e escrevem. Eu vou falar um pouquinho do meu caso para vocês. Eu sou disléxica e vi na minha pele a dificuldade na Escola Fundamental 1, Fundamental 2 e no ensino médio, como foram difíceis para mim passar esse período. Nunca nenhum professor, ninguém nunca me perguntou: por que você não conseguiu responder direito essa prova? Aonde é que é a sua dificuldade? Você consegue ler? Você tá vendo o que você tá lendo? Nunca ninguém me perguntou isso. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste para entrar numa escola de freira. E aí eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. E eu fiz a prova e eu não entendi nada da prova. E aí, quando eu terminei essa prova... André, onde você vai? Depois você volta. E aí eu terminei essa prova e eu falei: mãe, mas eu não entendi muita. Mãe, não tem problema, a diretora falou que você passou na prova. Aí eu falei: passei. E olha, pra você ver, eu já tô com 44 anos, eu ainda lembro disso. Então quer dizer que aquela coisa ficou bem marcada pra mim. Hoje eu entendo, né? Por ser disléxica, eu entendo que eu não entendia nada por causa da intervenção, por causa da... Sim, senta aí. Já estamos terminando, amor. Já terminamos. E aí, hoje eu entendo toda a situação. Mas é interessante você perguntar pro seu filho: você tá entendendo o que você tá lendo? Você leu aqui, o que você entendeu? Por que essa prova você não foi bem? Me explica, a mamãe quer saber. Como é que eu posso te ajudar para você melhorar? Qual é o método? O que te faz feliz?
Ah, eu gosto de ver o Spider-Man. Ok, então vamos fazer os exercícios de matemática com o Spider-Man aqui do seu lado. Ele vai te ajudar a contar aqui ó, as coisas na matemática. Vamos fazer assim? Vamos. Mostrar para ele que existem possibilidades, mostrar para ele que tem um caminho, explicar passo a passo, pedaço por pedaço, para que ele consiga, para que ele possa chegar e entender. Eu falo aqui em casa que para mim não importa as notas. Eu tenho trigêmeos, né? Uma menina e 2 meninos. Eu falo para eles que não importa a nota que eles tragam da escola, da prova. O que importa é que se eles entenderem. Vocês entenderam o que vocês fizeram? A matéria que foi dada? Ah, entendi. Ok, beleza. Não, não entendi. Ah, então vamos repassar essa matéria se você não entendeu. Porque se você não entendeu, você não vai bem de novo. Então vamos repassar. Esse é o ponto fundamental, entender. Uma vez que você entendeu, você pode fazer qualquer tipo de prova, qualquer tipo de trabalho, em qualquer lugar no mundo que você vai bem. Então, mamães, para finalizar essa live, eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso evento online gratuito. O evento se chama Mães que Sabem Ensinam Melhor, que serão nos dias 24, segunda-feira que vem, 26, quarta-feira que vem e 28, sexta-feira que vem, de abril, né? 28 de abril. Você corre no link da minha bio aqui no final dessa live. Se inscreva, o link é em azul. Clica lá em cima do link, vai abrir uma página para você. Você coloca o seu e-mail e se inscreva no link. E depois você entra no grupo do WhatsApp para que informações cheguem até você, para que os presentes no final de cada aula cheguem até você e para que principalmente na terceira aula, que é a aula mais importante, você consiga colocar em prática tudo aquilo que eu vou mostrar para você nessas 3 aulas. Será uma semana incrível, nós teremos uma comunidade especial só para mães, onde iremos falar, conversar, vocês irão poder deixar o áudio, iremos nos encontrar ao vivo, vai ser muito gostoso. Então eu espero todas vocês, eu espero que hoje eu tenha esclarecido um pouquinho dos mitos e verdades sobre a dislexia. Eu vejo vocês amanhã teremos uma outra live com a Karina, sempre no mesmo horário, meio-dia, horário do Brasil. Eu espero vocês amanhã. Um grande abraço e tchau, gente. Obrigado por todas que estiveram aqui. Se tiver alguma pergunta, pode colocar lá no direct que eu respondo. Andri, quer dar tchau pra todo mundo? Tchau. Dá tchau. Tchau.